A paz do Senhor, povo de Deus, povo amado, uma boa noite a todos, aleluia. Louvamos a Deus por tudo que Ele é em nossas vidas, por mais essa oportunidade de podermos servir, de exercitarmos o ministério da mordomia, de entregar o alimento, entregar a palavra. Glórias a Deus. Hoje é noite de vida, hoje é noite de bênção, e eu convido você para estar nos acompanhando. Amém, queridos? O Senhor, vocês são todos muito bem-vindos. O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração e eu quero estar compartilhando contigo essa noite. Amém, povo de Deus? E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, ela diz que, Provérbios 18, 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, queridos, nós sabemos que quando nós liberamos uma palavra, sons são produzidos através das nossas palavras. De qualquer palavra que a nossa boca proferir, som é produzido. E o som é uma onda que se propaga em vários meios. E essa onda, ela possui frequência, ela possui amplitude, e ela vai influenciar de alguma maneira essa onda produzida através do som das nossas palavras, vai influenciar, de alguma maneira ela vai influenciar. Em Mateus 15:11, Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca do homem, isto sim contamina o homem. E lá no verso 18, é como que uma complementação, como que Jesus fosse explicar por que o que sai da boca do homem é que contamina o homem. Ele diz assim: o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. E se você continuar lendo, ele vai dizer que os maus pensamentos, o homicídio, o adultério, o roubo, procedem do coração. É do coração que procede os maus pensamentos, o homicídio, o roubo, o adultério e outros mais. E ainda em Mateus, no capítulo 12, no verso 34, Jesus diz assim, que a nossa boca fala do que? O nosso coração está cheio. Então, queridos, nós temos visto nesse tempo de isolamento, de pandemia, o aumento de casos de violência doméstica, de pessoas precisando de medidas protetivas. E nós vemos que muitas vezes, é claro que não é somente por isso, mas muitas vezes em se falando de isolamento, de violência doméstica, de pessoas confinadas em um mesmo espaço físico, em se tratando de família, muitas vezes uma palavra dura, uma palavra fora de contexto, uma palavra mal empregada, ela pode fazer com que emoções que já estão ali carregadas venham aumentar uma ira que já está represada. Nós vemos, isso tem acontecido.
Mas a palavra de Deus nos instrui em Gálatas 5:22 sobre o fruto do Espírito. É claro, nós, sendo um espírito que possui uma alma e habita em um corpo, nós precisamos exercitar o fruto do Espírito, que é a mansidão, a longanimidade, a paz, o amor, o domínio próprio. Mas nós vemos, queridos, que está faltando o conhecimento de Deus na vida do povo de uma forma geral. E eu quero então convidar você para nós estarmos lendo alguns versículos em Tiago capítulo 3. Amém, queridos? Tiago capítulo 3. Verso 2. A palavra de Deus diz: se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Continuando. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Então, queridos, aqui está falando do freio na boca do cavalo. Nós sabemos que o freio é uma peça de metal que é colocada na boca do cavalo, que ela está junto com as amarras, né? As rédeas, né? Então, aquele pedaço tão pequeno de metal, ele é capaz, através desse freio, os cavalos, com toda a sua força, são dominados, é controlado pelo homem. Então, aqui está falando que se alguém não tropeça no falar, então o homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo, né? É o ditado, né? Aquele velho ditado, né? Que tamanho não é documento. Mas continuando aqui, ó. Tomem, verso 4, tomem também como exemplo os navios, embora sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Então, queridos, nós vemos que ele usa aqui a figura do freio e a figura do leme. O leme também, né? Nos barcos pequenos, nos navios maiores, o timão, né? Então, o leme, o timão, em comparação, em proporção com o tamanho do navio ou do barco, é muito pequeno, mas ele controla o navio. Ele pode fazer com que esse navio vá à deriva, para o naufrágio, para a morte, como também pode fazer com que esse navio alcance a praia, alcance vida, levando para a vida. Mas tudo depende do leme, do timão desse navio. Queridos, e aqui também, continuando, diz, aí Tiago vai se utilizar de uma outra figura. Ele vai dizer: vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteira, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Pensa, queridos, que a nossa língua é como um palito de fósforo. Um palito de fósforo, uma fagulha, pode destruir, incendiar toda uma floresta. E assim também a nossa língua, queridos, pode nos levar como leme, como a figura do leme, para a morte, para o naufrágio total, destruição total da nossa vida. Ou como essa fagulha pode, colocada entre nossos membros,
contamina toda a nossa vida. Lembra que Jesus falou, né? Que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, o que é produzido, né, por nós. E quando fala a língua aqui, queridos, o Senhor está falando das nossas palavras. Então, contamina a pessoa por inteira, incendeia todo o curso de sua vida. Assim como essa fagulha na floresta incendeia toda uma floresta, assim as nossas palavras incendeiam todo o curso da nossa vida. As nossas palavras podem nos levar para a morte ou para a vida. Como Provérbios 16 que eu li no início, a morte e a vida estão no poder da língua, no poder das nossas palavras. E Tiago continua, quando ele diz, sendo ela mesma incendiada pelo inferno, ou seja, pelo diabo. Ele está dizendo aqui que a origem das más palavras, da iniquidade da nossa língua, provém do diabo, é o diabo, porque ele introduz, ele traz pensamentos, ideias em nossa mente, pela vontade dele. Ele governa quando nós não discernimos, quando nós não temos o Espírito Santo. Nós não discernimos e nós nos tornamos como essa figura dessa fagulha que incendeia uma floresta toda. Nós nos tornamos como essa figura que Tiago coloca aqui do leme que leva para a morte. Quando nos deixamos, compramos as ideias do diabo em nossas vidas. E ele continua, toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. Olha só, queridos, tudo é domado pelo ser humano. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Compara as palavras como veneno, veneno mortífero, porque tem veneno que não chega a matar, mas é um veneno, ele deixa bem clara a qualidade, mortífero, que destrói, acaba com tudo. E ele continua, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Feito a semelhança, a imagem conforme a semelhança de Deus. Ou seja, nós estamos amaldiçoando o próprio Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Não. Se uma água doce tiver uma fonte de água amarga, vai amargar toda a água. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? É claro que não, queridos. É claro que não. A figueira vai produzir figos e a videira vai produzir uvas. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O que Tiago está dizendo aqui, queridos, é que cada árvore frutífera deve dar frutos conforme a sua espécie. Ou seja, se eu sou uma figueira e não estou produzindo figos, ou sou uma videira e não estou produzindo uva, eu não estou dando fruto de acordo com o propósito para o qual eu fui criada. Então, queridos, não tem como de uma mesma fonte de água doce e água salgada. Não tem como, meus queridos. Nós vemos então que as palavras, elas influenciam. Elas tanto para o mal como para o bem. Nós vemos que as palavras, elas têm, quando Jesus, a palavra ali, né? O sábio Salomão escreve ali, né?
A morte e a vida estão no poder da língua, né? As palavras, elas têm poder de curar os corações quebrantados, os corações feridos, deprimidos, de levar a ânimo às almas cansadas, de trazer o perdido de volta ao caminho. Então, queridos, em Provérbios 16, 24, também Deus nos ensina, né, através de Salomão. Ele diz: palavras agradáveis são como fava de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Aleluia. E Provérbios 15, 21 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Preste bem atenção no que a palavra de Deus nos ensina. Então, queridos, não adianta muitas vezes nós insistirmos em nossas opiniões, em nossos direitos. Nós queremos sermos duros, não, porque assim tem que ser assim. É por isso que muitas vezes acontecem as discussões que acabam em brigas. Eu iniciei falando do som, né? Então, que nossas palavras produzem som, né? E o som são ondas, né? Que possuem frequência, amplitude. A frequência sonora audível para a audição, a nossa audição, a audição humana, vai de 20 Hz até 20.000 Hz. Antes, menos do que 20 Hz, é o infrassom. E acima de 20.000 Hz, nós temos o ultrassom. Então, nosso ouvido humano ouve nessa frequência. Acima de 20.000 Hz, se torna nocivo para os nossos ouvidos. Tem animais que conseguem ouvir numa frequência sonora inferior a 20 Hz. Por exemplo, o cachorro, ele ouve numa frequência sonora de 15 Hz. A maioria dos animais, eles ouvem numa frequência de até 60.000 Hz. O golfinho, por exemplo, ele ouve numa frequência sonora até 160.000 Hz. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, queridos? É que tudo que nós falamos vai produzir bênção ou maldição quando dirigida a pessoas, a situações. Então, tudo aquilo, as nossas palavras, as nossas ações, elas precisam ser cheias de fé, de amor, de esperança. Existe uma frase muito interessante de um pastor americano, o nome dele é Ralph Waldo Emerson, é lá do século XIX. Ele dizia o seguinte, e eu acho muito interessante essa frase dele, eu já tenho usado muitas vezes essa frase. Diz o seguinte: nós sabemos que menos de 20 Hz nós não ouvimos, e acima de 20.000 Hz também não, só que é nocivo a nossa audição, né? A audição humana. Mas a frase desse pastor, lá do século XIX, diz o seguinte: o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. O que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. Então, queridos, não somente as nossas palavras, mas as nossas atitudes, as nossas ações influenciam. Então, as nossas ações, as nossas palavras devem ser sempre cheias de fé, de esperança e de amor. Esses 3 princípios cristãos tão desesperadamente necessários no mundo atual em que estamos vivendo. Amém, queridos?
essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu desejei partilhar com você. Então, guarde essa palavra, que tudo que você falar vai influenciar para a morte ou para a vida. E também tudo que você fizer vai trazer influência no seu lar, na sua família, no ambiente em que você vive, no ambiente em que você está inserido. Amém, queridos? Guarde essa palavra. Faça uso, exercite as qualidades do fruto do Espírito, de Gálatas 5:22. Amém? Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo alcance a sua vida, a sua mente, o seu coração. Quando Jesus fala de coração aqui, ele está usa o coração como uma figura, né? Mas está falando da alma, né? Da área dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, da área volitiva. Então, queridos, que o Espírito Santo alcance a sua vida, a minha vida, a vida da nossa família. Que o Senhor faça um rebuliço santo. Que a nossa mentalidade venha a ser transformada, a nossa maneira de enxergar, de ver, de pensar. Em nome de Jesus Cristo. Quero orar contigo nesse momento, amém? Querido Deus, venha, Senhor, alcançar, Senhor, ó Deus, a cada vida, Senhor, a cada família, Senhor, Deus que nos acompanha nesse momento, Senhor. Deus, sabemos, Senhor, que são vidas preciosas, pérolas preciosas para Ti, Senhor. Deus, venha, Senhor, ó Deus, toca, Senhor, visita, Senhor, ó Deus, as famílias, Senhor. Deus, o Ministério Atalaia do Reino, Senhor, cada família, Senhor, Senhor, a vida de cada um, Senhor, que nos acompanha nesse momento, Deus. Venha, Senhor, ó Deus, trabalhar, Senhor, no coração de cada um. Senhor, venha ministrar, Senhor, ó Deus, essa palavra, Senhor, trazer lembrado ao coração de cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que eles venham exercitar, colocar em prática, Senhor. Deus, venha trazer a revelação, Senhor, ó Deus, Senhor, a verdade, a importância, Senhor, ó Deus, que tem, Senhor, as palavras proferidas, Senhor, ó Deus, porque elas vêm do coração, Senhor, e que a nossa boca fala realmente do que o nosso coração está cheio, que cada um que está aqui assistindo, Senhor, venha, Deus, estar convicto, Senhor, venha ter sede e fome, Senhor, de se encher de Ti, da vida do Teu Santo Espírito, Senhor, para que o coração venha estar cheio da Tua vida, ó Deus, que cada vez que falarem, Senhor, que se expressarem, Senhor, seja por palavras, Deus, ou através de ações, atitudes, Senhor, venham expressar, Senhor, a Ti, Senhor, Deus, o Teu caráter, Senhor, a santidade que vem de Ti, Senhor, que cada dia mais, Senhor, nós venhamos estar buscando, Deus, estar aos pés, Senhor, rendido aos pés de Cristo, Senhor, buscando cada vez mais, Senhor, nos aperfeiçoarmos, Senhor, na santidade, Senhor, cada vez mais, Deus, para a honra e a glória, Senhor, para a Tua honra e a Tua glória, Senhor, porque tudo é para Ti, tudo é por Ti, Senhor, tudo é para Ti, meu Deus, aleluia, Deus. Abençoa, Senhor, guarda a vida, Senhor, a família, Senhor, de cada um, Senhor. Coloca os Teus anjos estar cercando a cada um, Senhor. Venha, Senhor, blindar a vida de cada um, Senhor, proteger, Senhor, contra, Senhor, ó Deus, todo tipo de mal, Senhor, quer seja, Senhor, ó Deus, espíritos malignos, Senhor, espíritos humanos, Senhor, Deus, micro-organismos, bactérias, vírus nocivos à saúde humana, Deus, em nome de Jesus Cristo, blinda a vida de cada um, coloca os Teus anjos, Senhor, invisíveis, mas com espadas poderosas, Senhor, no lar, na casa de cada um, Pai, nós clamamos em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Fiquem na paz do Senhor. Um abraço para a pastora Vanusa, que está conosco também, o Jorge, a pastora Mara, né? Os demais que também estão aí, né?
Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Ricardo, Samanta. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.